Olá pessoal, meu nome é Claire, com mais um vídeo, minhas experiências com Deus. Quero contar hoje para vocês uma experiência maravilhosa que eu tive com Deus, apesar que todas elas são experiências maravilhosas. Eu estava na casa dos meus pais, passando um tempo na casa dos meus pais, fazendo a obra de Deus. Quando chegou uma pessoa e disse para mim, Claire, ela morava no sítio, né? Meu marido não tá bem. Eles haviam se convertido há pouco tempo. Eu disse, o que está acontecendo? Ela disse, meu marido não está bem. Ele não quer trabalhar, ele não quer conversar, ele só quer ficar assistindo televisão. E eu não sei mais o que fazer. Já faz algum tempo que ele tá assim. Eu, na hora, senti do espírito que eu tinha que ir lá. Não adianta dar instrução para ela, eu tinha que ir. Catei minha roupa, minha bolsa e fui. Pegamos um ônibus para ir para o sítio e no trajeto que eu estava no ônibus, no trajeto para ir até o sítio, quando eu estava no ônibus, Deus falou comigo. Deus disse assim, Claire, prega o amor de Deus para ele. Eu disse, tá bom. Não entendi nada, não sabia o que ia acontecer lá, né? Mas eu tinha aquele parâmetro. Eu tinha que pregar o amor de Deus para ele. Quando eu cheguei lá, ele estava deitado no sofá e a televisão ligada. E ali eu comecei a conversar com ele. Ele não expressava nada. Nenhum tipo de sentimento, não falava comigo. E ele é uma pessoa maravilhosa que gosta muito de conversar, ele é muito comunicativo, muito social, muito sociável, mas naquele dia ele não queria conversar. E eu fiquei ali, falando. E eu dizia, fulano, você sabe que Deus te ama, você sabe que Deus tem um propósito na sua vida. De repente Deus diz assim para mim, Claire, levanta e desliga a televisão. É uma audácia. Você chegar na casa de uma pessoa, a pessoa está assistindo televisão, você levantar do sofá e desligar a televisão. Mas eu estava na direção de Deus. Eu disse, eu vou desligar a televisão. Me levantei, fui lá, desliguei a televisão, voltei, sentei no sofá e continuei falando. Ele não disse nada. Naquele momento eu percebi que nem a televisão ele estava assistindo. Ele estava simplesmente possesso. E eu fiquei ali, parada, falando com ele. De repente Deus diz assim para mim, Claire, levanta, põe a mão na cabeça dele e diz que eu o amo. Eu levantei. Irmãos, eu não estava com um pingo de medo. E a esposa dele estava entre a sala e a copa, na porta, entre a sala e a copa. Ela estava parada ali assistindo tudo aquilo que estava acontecendo. Eu me levantei, coloquei a mão na cabeça dele e diz, fulano, Deus te ama. Você sabe disso. Quando eu disse isso, irmãos, o demônio se manifestou. E o demônio, ele começou a querer conversar comigo. Ele queria falar comigo. Ele dizia, você sabe quem eu sou? Eu disse, eu não quero saber quem você é. Ele disse, você sabe por que eu estou aqui? Eu disse, eu não sei por que você está aí, mas eu sei que você vai sair em nome de Jesus. Por quê, irmãos? Quando eu me converti, eu aprendi que a gente não deve conversar com demônios, porque eles não têm nada para nos falar. Tudo que você tem que aprender, você aprende de Deus. Primeiro porque o Espírito Santo nos instrui. Então você não precisa conversar com o demônio. Segundo, porque o demônio é mentiroso e Deus é a verdade. Então,
eu não queria, eu não senti necessidade de conversar com ele, porque eu tinha também aprendido que não tem necessidade de conversar com o demônio. Só que eu fiquei assustada sim, porque eu nunca havia expulsado um demônio sozinha. Sempre quando eu fazia esse tipo de trabalho na igreja, ou até mesmo numa visita que nós íamos fazer, sempre tinha um líder. E nós sempre íamos em grupo. Eu nunca fui sozinha. E aquele dia eu estava sozinha, fisicamente eu digo, para fazer o trabalho. Mas eu não senti medo. Eu senti uma força tão grande que Deus estava me instruindo, que Deus estava me ensinando a fazer, que nós não dependemos de outras pessoas. Quando você está verdadeiramente na direção de Deus, você não precisa ter medo, porque Deus, Ele te ensina, Ele te instrui, Ele te fortalece. Eu sei, irmãos, que o demônio saiu. Não me lembro quanto tempo eu fiquei ali expulsando aquele demônio, e ele tentando falar comigo, e eu não queria saber. De repente o demônio foi embora. Aí a esposa dele foi fazer uma janta para nós, já era um pouco tarde, e nós jantando à mesa assim, jantando ali e falando de Deus, falando das maravilhas de Deus, que Deus é maravilhoso, que Deus tem um propósito na nossa vida. De repente, ele foi batizado com o Espírito Santo. E ele teve visões um pouco confusa, porque tudo para nós no começo é um pouco confuso. Eu sei, amados, que foi uma noite maravilhosa. Ele foi batizado com o Espírito Santo, nós ficamos até a madrugada falando de Deus, falando do amor de Deus, dos propósitos de Deus. E eu quero falar com você agora. Nunca tenha medo quando Deus te dá uma direção. Não fique com medo. Pode ser o demônio que, mas aquele demônio é forte, aquele demônio são muitos, não importa. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Assim fala a palavra de Deus. Por isso não tenha medo. Vá em frente. Acredite que Deus te usa quando você está disponível, quando você tem amor a Deus. Se você tem gostado desses vídeos, você tenha sido abençoado com esses vídeos, se inscreva no meu canal, dê um gostei. Irmãos, acredite, Deus tem um propósito na sua vida. Você não veio aqui por um acaso. Deus tem um propósito e não é à toa que você está assistindo esse vídeo. Deus tem um propósito. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.